Imagina o seguinte, você acorda, são 8 da manhã, tá escuro lá fora. Não porque é cedo, mas porque o sol não vai nascer hoje, nem amanhã, nem nos próximos 45 dias. A temperatura lá fora é de menos 40 graus. O vento bate forte entre os prédios. Você não pode esperar o ônibus no ponto, porque em poucos minutos você congelaria. Você olha pela janela e vê neve, mas não é neve branca, é neve preta, tingida pela fuligem das fundições de níquel que ficam do outro lado da rua. Isso não é ficção científica, isso é Norilsk, uma cidade real, na Sibéria, 300 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico. 176 mil pessoas moram lá e muitas delas escolhem ficar lá. Eles construíram 9 mil quilômetros de ferrovia atravessando a Sibéria, no frio, no permafrost, atravessando 8 fusos horários diferentes, e fizeram isso em 1916. A gente ainda está discutindo se vai fazer 933 quilômetros no Mato Grosso. A Rússia é o maior país do mundo, 17 milhões de quilômetros quadrados. 11 fusos horários, um território que vai do Ártico ao deserto, do Pacífico à Europa. E nesse território extremo, os russos construíram algumas das obras de engenharia mais impressionantes da história humana. Não apesar do clima impossível, mas por causa dele. Hoje, a gente vai ver o que a Rússia fez a menos de 50 graus. E vai entender por que isso dói tanto quando a gente olha para o Brasil. 1891, o czar Alexandre III aprova o projeto mais ambicioso da história do Império Russo. Uma ferrovia que vai ligar Moscou a Vladivostok, de uma ponta à outra do maior país do mundo. O problema? Eles teriam que construir 9.289 quilômetros de trilhos, atravessando a Sibéria, com inverno de menos 40 graus, sem maquinário moderno, com mais de 84 mil trabalhadores. Pensa no desafio de engenharia. Você tem que construir uma estrada de ferro em um terreno que congela e descongela, que racha, que afunda. Você tem que cruzar rios enormes, montanhas, taiga, estepes, e o inverno não para porque você precisa bater a meta. A construção foi de 1891 a 1916, 25 anos. 8 fusos horários percorridos, 87 cidades conectadas. Quando ficou pronta, a Transiberiana era e segue sendo a maior ferrovia contínua do mundo. Hoje, cerca de 30% de todas as exportações russas passam por ela. Uma viagem completa de Moscou a Vladivostok leva 7 dias. E o Brasil? A gente tem um projeto chamado Ferrogrão, 933 quilômetros, ligando Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritúba, no Pará. Faz todo sentido logístico, faz todo sentido econômico. O projeto foi qualificado em 2016. Está parado no STF desde lá. O governo confirmou que não vai conseguir iniciar a obra nesse mandato. A Transiberiana tem 10 vezes o tamanho da Ferrogrão e foi construída no gelo, há mais de 100 anos. Em 1931, Stalin decide que Moscou vai ter um metrô, mas não é qualquer metrô, um palácio subterrâneo. Uma obra que prove que o comunismo constrói melhor que o capitalismo. O resultado é perturbador. Você desce uma escada rolante, algumas delas com 60, 70 metros de profundidade, e chega numa estação de metrô que parece uma catedral, lustres de cristal, colunas de mármore, mosaicos que contam a história da Rússia. Cada estação tem um tema, um arquiteto e uma história diferentes. 44 estações do metrô de Moscou são tombadas como patrimônio histórico. O metrô do Rio tem menos estações que isso. Mas o metrô de Moscou não é só bonito, ele é brutalmente eficiente. Já são mais de 290 estações, mais de 471 quilômetros de extensão, o maior da Europa. Nos horários de pico, um trem a cada 90 segundos. 90 segundos, isso é recorde mundial. Em 2024, transportou 2,2 bilhões de passageiros. Isso é quase a população da China e da Europa somadas, num único sistema de metrô. E o Brasil? São Paulo tem
o maior metrô do país. O que, convenhamos, cara, não é um título muito difícil de ganhar. O Rio de Janeiro tem metrô desde 79, 41 estações. Salvador inaugurou o metrô em 2000, depois de décadas de obra. A maior cidade da América do Sul tem um metrô que cobre menos de 5% do território que ele deveria cobrir. Enquanto isso, em Moscou, você atravessa a cidade inteira por menos de $1, num intervalo de 90 segundos entre os trens, dentro de um museu subterrâneo. Mas sabe o que é mais impressionante nesse episódio? Não é a ferrovia, não é o metrô, é uma cidade que não deveria existir. Uma cidade onde a temperatura já chegou a menos 60 graus. Uma cidade construída em cima de gelo eterno, sem estrada, sem acesso por terra. E onde 176 mil pessoas moram e escolhem ficar. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Rio Yenisei, Sibéria, 1978. Os russos ligam a primeira turbina da usina Sayano-Shushenskaya, uma barragem de arcogravidade com 245 metros de altura, equivalente a um prédio de 80 andares. 6.400 megawatts, era a maior usina da Rússia, a sexta maior do mundo. 17 de agosto de 2009, 8 horas da manhã. A turbina número 2 está trabalhando há meses com vibração acima do limite de projeto. Os parafusos que prendem a tampa da turbina estão fatigados, 41 deles com trincas de fadiga. Às 8h12, os parafusos se rompem, a tampa da turbina sai voando, 380 mil litros de água por segundo invadem a sala de máquinas. 75 pessoas morreram. A maioria era uma equipe de engenheiros que estava ali investigando exatamente essa vibração. A usina ficou parada. 10% da energia da Sibéria sumiu da noite para o dia. A reconstrução custou $1,2 bilhão e levou 5 anos. O acidente virou referência mundial em falha por fadiga em estruturas hidráulicas. Itaipu tem 14 mil megawatts, mais que o dobro da Sayano, a maior das Américas, a segunda do mundo. Esse é o nosso orgulho nacional, e com razão. A diferença é que Itaipu a gente construiu junto com o Paraguai. A Sayano foi só deles. Imagina o seguinte, você acorda, são 8 da manhã, tá escuro lá fora. Não porque é cedo, mas porque o sol não vai nascer hoje. Nem amanhã, nem nos próximos 45 dias. A temperatura lá fora é de menos 40 graus. O vento bate forte entre os prédios. Você não pode esperar o ônibus no ponto, porque em poucos minutos você congelaria. Você olha pela janela e vê neve, mas não é neve branca, é neve preta, tingida pela fuligem das fundições de níquel que ficam do outro lado da rua. Isso não é ficção científica, isso é Norilsk, uma cidade real, na Sibéria, 300 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico. 176 mil pessoas moram lá e muitas delas escolhem ficar lá. Norilsk foi construída em cima de permafrost, um solo que permanece congelado o ano inteiro, a metros de profundidade. Se você faz uma fundação normal, o calor do prédio derrete o gelo embaixo, o solo perde resistência, o prédio afunda e racha. A solução dos engenheiros soviéticos: construir os prédios sobre estacas elevadas. O ar circula por baixo do edifício, mantendo o permafrost congelado. As tubulações correm aéreas, isoladas termicamente. As ruas são dispostas em blocos fechados. Os prédios formam paredões que servem de barreira contra o vento. A cidade foi projetada para sobreviver a si mesma. Mas por que alguém ia construir um lugar assim? Porque embaixo desse gelo está uma das maiores reservas minerais do planeta. Norilsk produz 20% de todo o níquel do mundo, 50% de todo o paládio, cobre, cobalto, platina. O paládio é o metal mais valioso que você provavelmente nunca ouviu falar. É usado em catalisadores automotivos, eletrônicos de precisão, e metade do paládio que existe no mercado global sai debaixo desse gelo. A cidade foi originalmente construída por prisioneiros do Gulag, o sistema de campos de trabalho forçado soviético, entre 1935 e 56. 500 mil prisioneiros passaram por Norilsk. Não tem paralelo brasileiro aqui.
Não tem como comparar. O Brasil tem clima tropical, solo majoritariamente estável, rios navegáveis, tem tudo que facilita a construção. E mesmo assim, a gente leva décadas para entregar uma ferrovia, uma ponte, uma linha de metrô. Os russos construíram uma cidade inteira no gelo, sem maquinário moderno. A pergunta não é como eles conseguiram, é por que a gente não consegue com metade das dificuldades. 1967. A União Soviética inaugura a Torre Ostankino, em Moscou, 540 metros de altura. Na época, a maior estrutura autônoma do mundo, superando o Empire State Building. O projeto foi concebido pelo Nikolai Nikitin, engenheiro, em uma única noite. A inspiração? Um lírio invertido, a base larga e o caule fino se erguendo até o céu. Concreto protendido com 149 cabos de aço tensionados dentro do mastro. A compressão dos cabos contrabalanceia a flexão causada pelo vento. Em vendavais, o topo oscila alguns metros, mas a estrutura segue firme. Por cerca de uma década, foi a maior estrutura do mundo, até a Torre CN, em Toronto, ser construída em 1976. Ela ultrapassou a Ostankino em 14 metros. Hoje, a Ostankino ainda é a maior estrutura autônoma da Eurásia. Apenas 6 anos antes, o Brasil inaugurava a Torre de TV de Brasília. 224 metros, projeto de Luciano Kulczynski, inspirado na Torre Eiffel. Bonita, funcional, um símbolo de Brasília. 2 torres, objetivos similares, países diferentes. Uma tem 540 metros e ainda é a maior da Eurásia. A outra tem 224 metros e hoje é a 5ª estrutura mais alta do Brasil. Em 2012, a gente inaugurou a Torre Digital de Brasília, apelidada de A Flor do Cerrado, projeto do Niemeyer, 182 metros. 2 anos depois, foi interditada pelo TCU por infiltrações e fissuras. Não precisa nem comentar, né? Rússia, o maior país do mundo, 11 fuso horários, invernos de menos 60 graus. E mesmo assim, a maior ferrovia do mundo, o metrô mais bonito da Europa, uma cidade construída no permafrost, uma barragem que alimentava uma região inteira. Não é sobre ter recursos. A Rússia construiu isso em meio a guerras, revoluções e colapsos econômicos. Não é sobre tecnologia avançada. A Transiberiana foi feita no braço. É sobre decisão. É sobre escala de ambição. Sobre querer encarar impossível e ir de qualquer jeito. O Brasil tem clima favorável, tem recursos naturais, tem engenheiros competentes, tem tudo. O que a gente está esperando? Deixa nos comentários qual dessas obras vale um vídeo só para ela. Até a próxima. Tchau, tchau.